Sejam bem-vindos ao canal Exopolítica Unlocked, Educando para o Futuro, do professor Alexandre Dietrich Buhr. Considere inscrever-se no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se quiser fazer uma contribuição financeira para ajudar a manter o canal, envie por favor um Pix de qualquer valor para o endereço abaixo. O professor Alexandre Dietrich Buhr é magistrado catarinense aposentado. Ele atuou na magistratura por quase 28 anos. Possui mestrado acadêmico com dissertação na área de Direito Espacial Internacional na Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Foi professor da UNOESC, campus Joaçaba, no curso de Direito por quase 15 anos. Foi também professor na Escola Superior da Magistratura Catarinense e na Academia Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Membro da SBDA, Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial. Publicou 3 livros, dentre eles A Arte do Pacificador, em 2005, Direito Espacial, Lições Preliminares e Avançadas, de 2012, e Direito Espacial Intergaláctico e Diplomacia Internacional Intergaláctica, uma introdução, em 2020. Então, rumemos para as estrelas junto ao professor Alexandre Dietrich Buhr. Ad Astra. Boa noite a todos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Exopolítica Unlocked, Educando para o Futuro. Vamos hoje analisar uma declaração do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, a respeito do assunto de civilizações extraterrestres, outras civilizações cósmicas. Suas declarações têm muito a ver com o nosso assunto, exopolítica, e é importante fazer alguns esclarecimentos para que não caiamos em enganos. O vice-presidente J.D. Vance, em uma entrevista do mês de maio deste ano, declarou estar obcecado pelo assunto OVNIs e afirmou que não acha que sejam alienígenas, mas sim demônios. Se pensarmos na antiguidade, na Idade Média, ou ainda milênios antes da vinda de Jesus Cristo, quando o desenvolvimento tecnológico era mínimo, qualquer entidade viva, um ser vivo vindo do céu, com uma nave que irradiava luz, seria visto como uma divindade ou um demônio. Essa era a explicação para algo que, à época, não tinha qualquer explicação naquele nível tecnológico. Vejam, por exemplo, tribos indígenas isoladas, que veem o fogo, o trovão, o vento, como divindades benignas ou malignas. Hoje em dia, em que já temos máquinas voadoras como aviões e foguetes espaciais, quando um objeto voador é visto realizando manobras aéreas inexplicáveis para a nossa tecnologia, logo é definido como um OVNI, algo proveniente de uma civilização extraterrestre tecnologicamente mais avançada do que a nossa. Cada época da humanidade descreve os fatos que presencia com a linguagem e a explicação adequada à sua época e à sua evolução tecnológica. Por isso, é possível afirmar que muitos contatos com outras civilizações cósmicas ocorridas no passado foram definidas como contatos com anjos, demônios, divinos e não divinos. Mas essa explicação, manifestada pelo vice-presidente da maior potência econômica e militar do planeta Terra, na minha humilde visão, não condiz com a nossa época, nem com o nosso nível tecnológico. Essa explicação genérica e preconceituosa, além de perigosa, remete a um período de milênios atrás, quando a humanidade não dispunha de tecnologia suficiente para explicar esses seres cósmicos e seus objetos voadores. Essa explicação não está adequada aos tempos atuais. E isso nos leva diretamente aos textos espirituais da humanidade, como a Bíblia,
Bhagavad Gita, texto hindu que faz parte do poema épico Mahabharata, a epopeia de Gilgamesh e outros textos, nos quais se encontram relatos de estranhos encontros da humanidade com outros seres dos céus. Vamos a um trecho da Bíblia, o livro mais comum para nós. Vemos em Ezequiel, no seu capítulo 1, verso 4, diz ele: E comecei a ver, eis que havia um vento tempestuoso, procedente do norte, uma grande massa de nuvens e um fogo cintilante. E havia ao redor dela uma claridade, e do meio dele procedia algo que tinha o aspecto do electro, do meio do fogo. E do meio dele procedia a semelhança de 4 criaturas viventes, e seu aspecto era o seguinte: elas tinham a semelhança de homem terreno. Se vocês lembrarem do nosso vídeo sobre o contato de Elizabeth Clare com o ser humano Akon do planeta Miton de Próxima Centauri, vamos ver que ele, quando estava explicando a tecnologia de suas naves espaciais, ele relatou que, em consequência da tecnologia usada pelas naves, quando elas estão na atmosfera, condensa o ar em sua fuselagem e eles se parecem como nuvens no céu, como nuvens antes de uma trovoada. E as luzes da nave parecem os trovões. E é exatamente aqui que o Ezequiel presenciou. Veja que ele fala de uma grande massa de nuvens e um fogo cintilante. Era exatamente uma nave espacial, nos termos do que Akon falou. E ele viu criaturas viventes. Disse que era semelhante ao homem terreno. Hoje em dia, nós diríamos que seria um ser nórdico, como aquele que Elizabeth Clare encontrou, o Akon, que era um ser humano completamente semelhante a nós. E continua no verso 15. Enquanto eu via as criaturas viventes, ora, eis que havia uma só roda na terra, ao lado das criaturas viventes, junto às 4 faces de cada uma. Quanto ao aspecto das rodas e da sua estrutura, era como o brilho do crisólito. Crisólito é uma pedra brilhante. E as 4 tinham uma só semelhança. E seu aspecto e sua estrutura era quando uma roda mostra estar no meio de uma roda. E quando as criaturas viventes iam, criaturas viventes aqui era a própria nave, as rodas iam ao lado delas. Ou seja, quando a nave se movimentava, as rodas que estavam conectadas a elas também se movimentavam. E quando as criaturas viventes se elevavam da terra, as rodas se elevavam. Verso 20. Iam aonde quer que o espírito se inclinava. Quer dizer, o espírito, ele estava falando dessa nave especial. Quando ela se inclinava, ele se movimentava. E as próprias rodas se elevavam bem ao lado delas, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Então, como ele via as rodas e via aquela nave, e quando uma coisa se movimentada, a outra também, porque estavam conectadas, ele dizia que o espírito também estava nas rodas. Verso 21. Quando iam, estas iam, e quando paravam, estas paravam. E quando se elevavam da terra, as rodas se elevavam, bem ao lado delas, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. E eu estava ouvindo o ruído de suas asas, quando iam, um ruído igual ao de vastas águas, igual do som do Todo-Poderoso. Então, pode ver que os motores da nave não eram motores de propulsão como os nós conhecemos hoje, de foguetes, etc. O barulho era como de águas de um oceano se movimentando. E ele comparou isso a Todo-Poderoso, ao Deus Todo-Poderoso. Não havia comparação para ele, a não ser a comparação com uma divindade. Verso 26. E acima da expansão que havia sobre a sua cabeça, havia algo da aparência de pedra de safira, à semelhança de um trono. Então ele viu provavelmente uma cadeira, um cockpit de uma nave,
e o chamou de trono, que era a correlação verbal que ele tinha para a sua época. E sob a semelhança do trono, havia nele, por cima, a semelhança de alguém com aspecto de homem terreno. Ou seja, havia um ser humano, extraterrestre, de outra civilização cósmica, sentado naquela cadeira. Havia algo semelhante da glória de Jeová, Yahvé. E aqui, então, Ezequiel compara aquele ser sentado no que ele chamou de trono com o próprio Deus, Yahvé. E parece claramente que Ezequiel descreveu um objeto espacial. Erich von Däniken, escritor e arqueólogo suíço, talvez tenha sido o primeiro a declarar que o que Ezequiel viu era um OVNI. Vejam que a única coisa descrita por Ezequiel que estava em seu vocabulário na época era as rodas, alguém com aparência de homem terreno e um trono, que com certeza era uma cadeira ou um cockpit da nave. Quanto ao resto que ele viu, ele não tinha palavras. Naquela época não havia tecnologia para descrever com precisão o que ele via. Com certeza, se aquele fato tivesse ocorrido nos dias de hoje, a descrição seria bem diferente. E isso porque nós já temos tecnologia e palavras para descrever e explicar melhor o evento. Vejam que no final ele disse que tudo se parecia com a glória de Jeová. Ele comparou tudo aquilo a um evento divino. Jeová, conhecido como Deus de Israel, o Deus do Velho Testamento, nosso Deus. Mas essa é uma conclusão de Ezequiel, na sabedoria do seu tempo, mas na ignorância do nosso. Respeitando todas as opiniões, em contrário, nós hoje, cerca de 2.500 anos após o ocorrido com Ezequiel, não podemos adotar a mesma definição de Ezequiel de que se tratava do próprio Deus. Temos que adotar as definições com as palavras e a tecnologia que temos hoje. Caso contrário, vamos ficar presos às definições de um homem que viveu há cerca de 2.500 anos e não vamos evoluir em nada. Vejam, se procurarmos definir Deus, aquele que seria o supremo criador de todas as coisas, neste universo de bilhões de galáxias, não poderíamos restringi-lo a uma forma humana, como o ser que Ezequiel viu, que era de aparência humana, pois isso seria restringir a própria divindade à vida na tridimensionalidade, que é o mundo em que nós existimos. A nossa ciência já consegue explicar que há fenômenos que ocorrem em outras dimensões, em outras faixas espectrais de percepção, que os nossos sentidos não conseguem perceber, mas que existem. Ora, Deus, o Criador de todas as coisas, está muito além da tridimensionalidade, da realidade humana, portanto, não tem forma humana. Eu, particularmente, vejo o Criador de todas as coisas, Deus, de todas as galáxias e seus seres viventes, como uma grande energia, uma grande consciência cósmica, sem forma definida e que permeia tudo e a tudo está conectado, como uma grande fonte de um enorme fractal. E nós somos uma pequeníssima expressão desse fractal. Por isso é que estamos conectados a essa consciência cósmica e a todos os demais fractais ou expressões desta consciência cósmica. E é por isso que dizemos que devemos procurar Deus dentro de nós. É assim que, particularmente, eu vejo o divino. Podemos chamar isso de Deus, Yahvé, Cristo, Buda, mas todos esses nomes seriam limitar o que é ilimitado. Por isso, chamar todas as outras civilizações cósmicas de demônios não faz sentido. É uma explicação atrasada em milênios de evolução cultural e tecnológica da humanidade. O nosso desafio atual, como civilização humana do planeta Terra, e por que eu digo isso, civilização humana do planeta Terra? Porque, como nós vimos em 2 vídeos,
e também nos vídeos de Will Tompkins, nós já sabemos que existem seres humanos em outros planetas. Então, o nosso desafio atual é abrirmos o nosso véu para uma realidade de múltiplas civilizações cósmicas, de múltiplas formas de vida, iguais e diferentes da aparência humana, que vivem nesse imenso universo. Will Tompkins, como visto nos vídeos 2, 3 e 4, testemunhou a existência de outras civilizações cósmicas. Ele mencionou seres humanos extraterrestres que estavam auxiliando o complexo militar dos Estados Unidos, mas também mencionou seres cinzas e reptilianos que estavam auxiliando o Terceiro Reich e tinham interesses contrários ao da civilização humana do planeta Terra. Também tivemos a oportunidade de conhecer Valiantor no vídeo 7, um ser de Vênus com aparência humana, e no vídeo 6, o contato de Elizabeth Clare com Akon, um ser humano vindo do planeta Miton, do sistema estelar de Próxima Centauri. Mas existem muitas outras civilizações cósmicas que já conhecemos e com as quais, inclusive, já tivemos contato, e com aparências diversas, algumas mais parecidas com a humanidade da Terra e outras muito diferentes. O nosso imenso desafio da atualidade é encontrar parceiros cósmicos que queiram nos ajudar, trocar tecnologias, efetuar comércio e intercâmbio cultural positivo e nos afastarmos daquelas civilizações cósmicas que possuem agendas em conflito com os nossos interesses e que buscam apenas seus próprios interesses. A atual administração do governo dos Estados Unidos iniciou um processo de divulgação de documentos até então classificados sobre a existência de fenômenos aéreos não identificados, como vocês devem estar acompanhando e como já mencionamos nesse canal. Como eu já afirmei, há um grande conflito de interesses internos entre setores governamentais e não governamentais nos Estados Unidos, quanto à divulgação de informações sobre outras civilizações cósmicas e suas respectivas tecnologias exóticas. Há uma parte do complexo militar e industrial dos Estados Unidos que manteve por décadas tudo em segredo e que inclusive praticou condutas não louváveis, que ainda não quer essa divulgação, ou quer uma divulgação que atenda aos seus interesses, e não interesses do governo constituído, eleito, e da população planetária em geral. Outra parte, representada pelo governo eleito pelo povo e por parcela do complexo militar e espacial dos Estados Unidos, pretende uma divulgação que nos leve a um futuro semelhante ao de Star Trek, e que a sociedade humana do planeta Terra se junte a organizações cósmicas positivas que buscam o equilíbrio do sistema solar e da galáxia, com práticas éticas e morais positivas. Lembrem-se, por exemplo, das declarações de Haim Eshed, em 2020, considerado o pai do programa espacial de Israel, de que falou da existência de uma federação galáctica e de que Trump teve contato com a mesma. A divulgação dessa realidade vem sendo feita aos poucos, buscando avaliar o interesse real da população em geral. Tivemos mais de 1 bilhão de visualizações no primeiro lote de documentos e vídeos lançados pelo Sistema de Defesa dos Estados Unidos. E também para sentir a reação do próprio Deep State e seus próximos movimentos. É um grande momento que estamos vivendo e que vai mudar drasticamente a nossa realidade. Temos que ter paciência, pois as coisas não acontecem de uma hora para outra. Temos que ter atenção para não sermos enganados por narrativas e, para isso, mantermos bem informados. Esse é um dos objetivos do nosso canal Exopolitica Unlocked, Educando para o Futuro. Meus amigos, reflitam sobre o que foi dito nesse vídeo. Evoluam em sua forma de sentir e vivenciar a realidade e em seus conceitos sobre o divino, que não pode estar limitado a este planeta ou à forma humana, mas sim a um conceito que abranja
as milhares de galáxias existentes e tudo o que há nelas. E por hoje terminamos o nosso vídeo. Um grande abraço a todos, não esqueçam de curtir, dar o seu like e compartilhar este vídeo. Uma boa noite. Adasta.